só é dono quem registra. Parece clichê, mas eu vejo muitas pessoas ainda hoje, no pleno século XXI, caindo em golpes imobiliários. Pessoas que compram com contrato de gaveta, que não fazem as escrituras, que não registram essa escritura e depois elas perdem o patrimônio que investiu, elas perdem o imóvel, porque a lei é clara, já existe bastante julgado, já existe bastante jurisprudência que diz o seguinte: se você não registra, você não é dono, então não adianta você ter contrato de gaveta, não adianta você ter somente a escritura se você não registra essa escritura. Então, como que funciona? Cada cidade, ela é dividida, ela é mapeada, digamos assim, por regiões. Então, dependendo da quantidade de imóveis, dependendo da quantidade da população, existe uma certa quantidade de cartórios de registros imobiliários. E esses cartórios, eles dividem a cidade, dividem as regiões. Então, vamos supor que uma cidade tem 1 bilhão de imóveis. Então, cada cartório vai ter uma parte desses imóveis que o cartório ele vai ser o guarda-livros, ele vai ser o cuidador, ele vai ser aquele que responsável por dar a boa-fé pública. Ele vai ser o responsável por registrar e guardar esses livros. Então, quando um imóvel, por exemplo, você vai fazer um loteamento, vamos supor que é uma área de gleba e você tem uma área ali, sei lá, de 20, 30 hectares, e aí você vai lotear, você vai fazer um loteamento, você vai dividir em lotes essa gleba. Nesse momento desse loteamento, dessa incorporação, você vai criar o memorial descritivo, você vai criar ali os registros de incorporação, o registro imobiliário RI. Todo esse projeto vai ser aprovado pela prefeitura, vai ser aprovado pelos órgãos competentes e ali vão determinar quanto vai ter cada lote, a metragem, as confrontações e as quadras, qual o número desse lote, qual o número dessa quadra. E nesse momento que a loteadora, a incorporadora faz esse procedimento, ela pede uma abertura de matrícula. E aí cada um desses lotes, por exemplo, lote 1 da quadra 1 do loteamento XYZ da rua W. Então esse lote ele vai ter um registro de matrícula no cartório de registro imobiliário competente daquela cidade responsável por aquela região. É bem verdade que existem pequenas cidades que talvez pode ter somente um cartório de registro. Isso pode acontecer, não, é comum. Mas o que você tem que entender é que o registro da matrícula, a matrícula daquele imóvel é como se fosse a identidade, como se fosse o RG. E a partir do momento em que nasce aquele lote, ou aquela casa, ou pode ser um edifício, onde você vai fazer um parcelamento, onde você vai ter os apartamentos, ou um condomínio de casas, enfim, cada imóvel, quando ele nasce, quando ele começa a existir, quando um lote daquele começa a nascer, ou uma casa, enfim, abre-se um registro. Então ele nasce, assim como você nasceu e você foi registrado no registro geral, você tem um número de RG, o imóvel também tem um número de matrícula. E nessa matrícula vão sendo feitas anotações na matrícula. Então, por exemplo, aquele loteamento que outrora era apenas um lote, daqui a pouco ele foi vendido e a pessoa que comprou aquele lote, ela vai construir. E aí ela constrói uma casa, ela faz o projeto, registra na prefeitura, dentro dos padrões que cada prefeitura pede, de acordo com o seu plano diretor, com a lei orgânica do município, com o estatuto das cidades ou o estatuto da terra, se for zona rural, e ele faz conforme tudo certinho e ele consegue ali a sua autorização de habite-se. Essa autorização de habite-se ele vai registrar na matrícula que antes era um lote, né? Vamos supor, há um ano atrás. Agora, a partir de tal data, aquela matrícula, aquele lote, ele tem uma casa.
E ali vai estar as especificações de alvenaria, o tamanho, enfim, passa-se a se tornar uma casa, um imóvel. E depois, se tiver uma hipoteca, essa hipoteca pode ser registrada na matrícula, pode ser registrado um contrato de promessa de compra e venda nessa matrícula. E aí, quando você tem essa matrícula e você vende esse imóvel, você precisa fazer um documento, lavrar um documento que se chama escritura pública. A escritura pública, ela pode ser feita em qualquer cartório. Não é obrigatório fazer no mesmo cartório de registro imobiliário. Você pode fazer num outro cartório. Então você vai lá no cartório e a escritura é como se fosse, você vai escriturar que você vendeu aquele imóvel ou que você fez uma doação para determinada pessoa. E aí vai estar tudo escrito ali sobre o imóvel, sobre aonde que é, a matrícula, tudo certinho, o valor que foi pago, o valor que você declarou ali naquela escritura. Maravilha. Só que se você não levar essa escritura até o cartório de registro imobiliário, que é responsável por aquele imóvel que você está vendendo, e não registrar a matrícula, não registrar na matrícula aquela escritura, você ainda não é dono do imóvel. Então, olha só a seguinte situação. Uma pessoa vai e vende um imóvel de manhã no cartório A da cidade. Então, ele vai lá, vende, faz a escritura. Aquele cara que fez a escritura, que comprou e a escritura está no nome dele, ele tem o direito de registrar essa escritura e passar a ser dono do imóvel. Certo? Então ele fez aquela escritura e ele fala assim, vamos supor que é uma segunda-feira de manhã, ele fala, eu não vou registrar agora, vou registrar na terça-feira. Beleza. Aí o mesmo proprietário, malandro, esperto, vende esse imóvel para uma outra pessoa na segunda-feira à tarde e faz ali uma outra escritura num outro cartório que talvez não está sabendo e não se comunicaram. Ele lavrou a escritura, certo? Isso na segunda-feira. Aí na terça-feira, o que fez a escritura fala, eu vou lá na terça-feira registrar a minha escritura. E ele chega lá e fala, não, mas esse imóvel ele já foi escriturado. Ele já está aqui, ó, já está lavrada a escritura e já está registrada aqui no cartório. Então aquele cara que comprou de manhã, ele foi e transferiu a propriedade lá no registro de imóveis, registrou na matrícula aquela escritura e ele passa a ser dono. Então o que fez à tarde já foi no mesmo dia da segunda-feira e registrou. O que fez de manhã foi na terça e viu que aquele imóvel já estava registrado no nome de outro e aquela escritura que ele tinha já não tinha mais validade, porque aquele que estava vendendo já não era mais o dono, porque ele vendeu para o outro e o outro registrou e se tornou dono antes do que ele. Então, se você vai comprar um imóvel, escritura pública e registro imobiliário imediatamente, ok? Então, só é dono quem registra. Segura essa aí, meu amigo, segura.